12 perguntas que o seu anjo da guarda está esperando que você responda em silêncio. Você já sentiu que sua alma está inquieta, como se algo estivesse tentando te alcançar, mas você não consegue entender o quê? Já teve aquela sensação silenciosa de que há perguntas dentro de você que não foram feitas por você? Muitas vezes, quando estamos perdidos, sobrecarregados ou até mesmo vazios, não é por falta de respostas, é por falta das perguntas certas. E existe alguém que te acompanha desde antes do seu primeiro choro, alguém que te observa no silêncio das noites difíceis, que carrega essas perguntas. Ele não fala alto, não grita, ele sussurra. O seu anjo da guarda está em constante comunicação com a sua alma, mas ele fala de um jeito diferente. Não é com palavras audíveis, nem com mensagens visíveis. Ele fala por dentro, em forma de intuições, inquietações, percepções repentinas. Às vezes você pensa que é só um pensamento que surgiu, mas era ele. E quando você o ignora, o silêncio se aprofunda. Porque essas perguntas precisam ser respondidas, não com a boca, mas com o coração desperto. Talvez por isso você esteja aqui agora. Talvez esse vídeo seja um desses toques, um lembrete do céu de que ainda dá tempo, que você ainda pode se reconectar com o propósito que te trouxe até aqui. Porque essas 12 perguntas que você vai ouvir não são simples curiosidades espirituais, são portais de consciência. São chaves que o seu anjo da guarda está segurando diante de você, esperando, há anos, que você esteja pronto para olhar para elas com coragem e verdade. Algumas dessas perguntas podem doer, outras podem trazer alívio imediato. Mas todas elas têm algo em comum. Elas não vêm de fora, elas vêm de dentro. E quanto mais você escuta, mais você percebe que já sabia as respostas, só não estava pronto para encará-las. E é nesse ponto que algo muda. Quando você responde, algo no mundo espiritual se alinha. O véu entre você e seu anjo começa a se tornar mais fino. Você começa a sentir mais, ouvir mais, entender mais. Porque quando a alma começa a responder, o céu começa a agir. Então, prepare-se, respire fundo. Abra a mente e principalmente o coração. Pois o que você está prestes a ouvir não é apenas um conteúdo espiritual, é um reencontro, um diálogo silencioso entre você e aquele que nunca saiu do seu lado. Número 1. Quando você parou de se escutar? Pode parecer uma pergunta simples, mas é justamente aí que a maioria se perde. O seu anjo da guarda conhece cada dobra da sua alma, cada cicatriz que você esconde com sorrisos forçados, cada silêncio que grita por dentro. E uma das primeiras perguntas que ele sussurra é: quando foi que você parou de se escutar? Porque sim, em algum ponto da caminhada, você começou a viver no automático. Começou a se moldar para agradar os outros, para ser aceito, para caber em lugares que não foram feitos para sua alma. E nessa tentativa de sobreviver, você esqueceu de viver. Esqueceu de silenciar o barulho de fora para ouvir o que vinha de dentro. E mais do que isso, esqueceu que dentro de você existe um eco divino, um espaço onde o seu anjo sempre esteve, tentando te alcançar. Ele nunca se afastou, mas você sim. Você se distanciou de si mesmo. Você deixou que o medo tomasse decisões. Você deixou que as vozes do mundo abafassem o sussurro da sua essência. E a cada vez que ignorou esse chamado interno, uma camada de poeira espiritual foi se acumulando. Camada após camada, sua visão foi ficando turva, sua sensibilidade foi diminuindo e sua fé foi sendo adormecida. E é por isso que essa primeira pergunta é tão importante, porque ela não é apenas uma questão, ela é um espelho. Quando foi que você parou de se escutar? Quando foi que você preferiu acreditar no que o mundo dizia, ao invés de ouvir a voz que vem de Deus através do seu anjo? Talvez tenha sido quando você ouviu alguém dizer que não era bom o suficiente, ou quando teve que engolir a dor para seguir forte. Talvez tenha sido em meio a uma perda, uma rejeição, um trauma que ninguém viu. Ou talvez tenha sido de pouco em pouco, cada vez que você sentiu algo no peito dizendo, não vá por aí. E mesmo assim foi. Cada vez que você teve aquela sensação estranha, aquele incômodo, aquela inquietação que não sabia explicar,
e ignorou. O seu anjo da guarda não se comunica com gritos, nem com milagres escancarados. Ele age no detalhe, ele sopra no seu espírito, ele guia seus passos por dentro. Mas para que você consiga ouvir, é preciso estar presente dentro de si. E quando você se desconecta, quando vive para fora, quando tenta se encaixar em padrões que nada têm a ver com seu chamado interior, você se distancia. E é nesse distanciamento que surgem os vazios, que nem o mundo, nem as pessoas, nem o dinheiro conseguem preencher. Responder a essa pergunta é o primeiro passo para voltar. Voltar para si. Voltar para Deus. Voltar para o seu propósito. Porque não se trata de recuperar algo externo, se trata de reconquistar o que foi deixado dentro de você. E quando você começar a se escutar de novo, perceberá que ele sempre esteve ali, esperando, paciente, amoroso, como um guardião que nunca te abandonou, mesmo quando você o esqueceu. Seu anjo da guarda não espera que você seja perfeito. Ele só quer que você seja verdadeiro, que tenha coragem de silenciar o mundo e escutar a si mesmo com humildade, porque é nesse silêncio interior que Deus fala, e é nesse reencontro que a vida muda, de dentro para fora. Número 2. Por que você tem medo de confiar completamente? Talvez você já tenha se feito essa pergunta em algum momento. Talvez até tenha tentado se convencer de que confia em Deus, nos planos dele, na presença do seu anjo da guarda. Mas no fundo, existe um ponto que ainda te prende. Uma dúvida silenciosa. Um receio que você não consegue nomear, mas sente. É exatamente isso que o seu anjo da guarda percebe quando te observa em silêncio. Ele vê suas tentativas de acreditar, suas orações com o coração apertado, seus passos cheios de incerteza. E por isso, ele te faz essa pergunta. Por que você ainda tem medo de confiar completamente? Esse medo não surgiu do nada. Ele foi construído. Através de promessas quebradas, de pessoas que te machucaram, de momentos em que você sentiu que Deus estava em silêncio quando mais precisava. A confiança para você se tornou algo frágil, algo que precisa ser testado, provado, reafirmado. E, no entanto, o espiritual não funciona assim. A fé verdadeira não exige garantias, ela exige entrega. Seu anjo da guarda não espera que você tenha fé cega, mas deseja que você tenha fé viva. Fé que reconhece o medo, mas que escolhe seguir mesmo assim. Fé que não exige explicações imediatas, mas que confia que no tempo certo tudo será revelado. E é aí que mora o desafio. Porque confiar exige desapego, exige abrir mão do controle. E isso para muitos é assustador. Você aprendeu a se proteger, criou armaduras emocionais, colocou muros onde deveria haver pontes. E sem perceber, esses muros também te afastaram do espiritual. Você passou a depender apenas da sua força, da sua lógica, da sua visão limitada, e ignorou o fato de que há uma força muito maior ao seu redor, te guiando nos bastidores da vida. É por isso que essa pergunta do seu anjo é tão profunda. Ela não é sobre religião, nem sobre dogmas. Ela é sobre relacionamento. O relacionamento entre você e o céu. Entre você e seu protetor invisível. Você diz que acredita, mas age como quem desconfia. Você pede ajuda, mas hesita quando ela vem de uma forma inesperada. Você diz que entregou, mas continua tentando resolver tudo sozinho. Confiança espiritual não se constrói em teoria. Ela nasce na prática, no momento em que você solta, quando, em vez de lutar contra a corrente, você se permite fluir com ela. Quando, mesmo sem entender, você escolhe crer. Quando, mesmo sem ver, você segue caminhando. E é exatamente nesse tipo de entrega que os maiores milagres acontecem. O seu anjo da guarda está pronto para agir com mais força, com mais clareza, com mais presença. Mas ele precisa que você diga sim. Não com a boca, mas com a sua postura diante da vida, com a sua rendição, com a sua confiança. Porque quando você se entrega, você abre portas espirituais que estavam fechadas pela dúvida. E quando essas portas se abrem, tudo muda. Não tenha medo de confiar. O céu nunca te decepcionou. As decepções vieram dos homens, das circunstâncias,
das expectativas mal direcionadas. Mas Deus e os anjos que Ele colocou ao seu lado sempre foram fiéis. Sempre estiveram presentes, mesmo no silêncio. E hoje, mais uma vez, eles estão aqui, te perguntando por que você ainda hesita. O que falta para você confiar de verdade? Talvez essa resposta esteja mais próxima do que você imagina. Talvez tudo o que você precise fazer seja parar de lutar contra e começar a permitir. Número 3. O que você está tentando carregar que não é seu? Algumas dores que você sente não são suas. Alguns medos que te paralisam também não. Mas você os carrega como se fossem parte da sua identidade. E ao fazer isso, você se distancia de quem você é de verdade. Essa é uma das perguntas mais silenciosas que o seu anjo da guarda tenta te fazer. Por que você insiste em carregar o que não é seu? Muitas vezes, o peso que te cansa não vem da sua jornada, mas da jornada de outros. Você absorveu culpas que não são suas, responsabilidades que não te pertencem, energias que não foram criadas por você. Desde cedo, aprendeu a ser forte pelos outros, a resolver tudo, a aguentar calado. E com o tempo, isso se transformou em um fardo espiritual que está te sufocando. Seu anjo da guarda observa. Ele vê quando seu corpo está presente, mas sua alma está esgotada. Ele vê quando você acorda com um peso invisível nos ombros, quando você tenta sorrir, mas por dentro há uma tempestade. E ele tenta avisar, isso não é seu. Quantas vezes você se deixou dominar pela culpa alheia? Quantas vezes tentou salvar quem não queria ser salvo? Quantas vezes reprimiu suas emoções para manter uma imagem de controle, de maturidade, de fé inabalável? Mas a verdade é que até os mais fortes precisam soltar. Até os mais espirituais precisam admitir que há coisas que não conseguem mais suportar. E é nesse ponto que entra a presença do seu anjo. Não apenas como um guardião, mas como um libertador. Ele deseja te ajudar a limpar o que está te prendendo. Não apenas do mundo externo, mas do mundo interno. Pensamentos que não te pertencem, crenças que foram implantadas, medos herdados, culpa gerada por erros que não são seus. Tudo isso pode ser removido, mas você precisa querer soltar. Segurar o que não é seu te impede de receber o que é. Te impede de acessar a graça, a leveza, a alegria que vem de viver alinhado com a sua verdade. Enquanto você insiste em carregar o que é do outro, seja uma dor familiar, uma expectativa, uma missão que não foi confiada a você, você ocupa o espaço da sua alma com fardos que impedem o fluxo da luz divina. Seu anjo sabe disso. Por isso, te pergunta em silêncio: até quando? Até quando você vai ignorar os sinais, as doenças que surgem no corpo, a ansiedade que cresce, a sensação constante de que está tudo pesado demais? Isso não é coincidência. Isso é um chamado, um alerta espiritual. E talvez você pense que soltar é abandonar, que deixar de carregar é ser egoísta. Mas não é. É amor. É sabedoria. Porque quando você solta o que não é seu, você fortalece o que realmente importa. Você cuida de si. E ao fazer isso, consegue ajudar os outros com mais verdade, com mais energia, com mais luz. Porque ninguém acende a luz do outro enquanto se apaga por dentro. O seu anjo da guarda quer te ver leve. Quer te ver respirando fundo, dormindo em paz, vivendo com propósito. Mas isso só será possível se você tiver coragem de deixar para trás o que não é seu. A dor dos outros, a culpa dos outros, o passado dos outros. Soltar não é fracassar, é confiar. Confiar que Deus cuida de cada um e que a sua missão é ser luz, não fardo. Então feche os olhos, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que eu estou carregando que não é meu? E quando a resposta vier, mesmo que doa, saiba, seu anjo está ao seu lado, pronto para te ajudar a soltar, pronto para te mostrar como é viver com as asas livres da alma. Número 4. O que você está evitando enfrentar dentro de si? A maioria das pessoas passa a vida correndo de si mesmas. Correm para não pensar, correm para não sentir, correm para não encarar o espelho da alma. E quanto mais correm, mais cansadas ficam,
mais distantes ficam da verdade que poderia libertá-las. É por isso que o seu anjo da guarda, no silêncio, lança essa pergunta: o que você está evitando enfrentar dentro de si? Pode ser um medo antigo que você nunca quis nomear. Pode ser uma ferida do passado que você empurrou para baixo do tapete da memória. Pode ser uma culpa que você tenta esconder, acreditando que, se não pensar nela, ela deixará de existir. Mas a alma não esquece, o corpo não esquece, e Deus não esquece, não para te condenar, mas para te curar. Seu anjo observa o quanto você foge. Ele vê quando você se distrai para não sentir, quando mergulha no trabalho, nas redes sociais, nas obrigações, apenas para não ouvir a própria alma gritar. Ele percebe quando você tenta tapar buracos internos com coisas externas, consumo, relacionamentos superficiais, promessas de sucesso. E ele se entristece, porque sabe que nada disso preenche o vazio. Só adia, só mascara, só aumenta a dor silenciosa. O que você evita enfrentar é justamente o que mais precisa ser iluminado, porque aquilo que você esconde se torna sombra. E a sombra sempre cobra um preço. Ela aparece em forma de ansiedade, insônia, irritação, doenças físicas, vazio existencial. Você pode tentar negar, mas sua alma continua chamando. E o seu anjo continua perguntando: até quando? O medo de enfrentar vem do receio de sofrer mais uma vez, de sentir tudo de novo. Mas e se eu te dissesse que o enfrentamento não é para machucar, mas para curar? Que olhar para a dor com sinceridade é o primeiro passo para libertá-la? Que deixar a luz entrar nas partes escondidas é o que finalmente vai restaurar sua alma? O seu anjo da guarda sabe disso. Ele sabe que a coragem de olhar para dentro é o início da verdadeira transformação. É por isso que ele insiste. É por isso que, de tempos em tempos, algo dentro de você se inquieta. É o anjo dizendo: pare de fugir, pare de se enganar, olhe para dentro. Eu estou aqui, eu não vou te deixar sozinho. Porque enfrentar não significa lutar sozinho. Significa abrir espaço para que a graça divina haja. Significa deixar que Deus cure o que você estava tentando controlar sozinho. Talvez você tenha medo de encarar certas memórias, medo de admitir certas escolhas, medo de olhar para as partes de si mesmo que não gosta. Mas lembre-se, você não é definido pelos seus erros. Você não é condenado pelas suas falhas. Você é amado apesar delas. E o seu anjo, fiel à missão que recebeu, permanece ao seu lado até quando você tenta se esconder. Essa pergunta é um convite, não um convite para sofrer de novo, mas para se libertar de vez. Porque enquanto você evita enfrentar, a dor cresce. Mas quando você decide encarar com coragem, com oração, com o apoio do céu, a dor começa a perder força, e o que sobra é paz. Uma paz que não vem do mundo, mas de dentro. Uma paz que só pode ser acessada quando você para de correr. Então pergunte a si mesmo: o que eu tenho evitado enfrentar? E mais importante, tenha coragem de responder. Porque ao fazer isso, você vai perceber algo profundo. Seu anjo da guarda já está do seu lado, pronto para caminhar contigo por esse caminho de cura. E cada passo que você dá em direção à verdade é um passo que ele ilumina com a luz do céu. Número 5. O que você está pedindo? E por que ainda não recebeu? Talvez você já tenha feito essa pergunta para si mesmo em silêncio. Por que Deus não me ouve? Por que meu anjo da guarda não me atende? Às vezes, você ora, insiste, clama, faz promessas, acende velas, reza com o coração apertado, e o céu parece calado. E no meio desse silêncio, nasce a dúvida, a frustração, até a sensação de abandono. Mas o que o seu anjo da guarda quer te lembrar é que o silêncio de Deus não é ausência, é resposta. E que nem sempre você não recebeu porque não merece. Às vezes você ainda não está pronto para carregar o que está pedindo. A pergunta que o seu anjo te faz é: o que exatamente você está pedindo e por que acredita que ainda não recebeu? Muitas vezes pedimos proteção, mas cultivamos pensamentos que nos colocam em perigo. Pedimos bênçãos,
mas mantemos hábitos que nos afastam delas. Imploramos por respostas, mas vivemos em ruído demais para ouvir. Queremos prosperidade, mas temos medo da mudança. Desejamos amor, mas não sabemos amar nem a nós mesmos. Deus não nega o que é justo, e o seu anjo, que intercede ao seu lado, nunca desiste de te guiar. Mas existe um tempo de maturação espiritual para tudo. A colheita vem depois da raiz estar firme. Às vezes, o que você pede exige uma transformação em você antes, e é essa parte que mais dói. Porque queremos que o milagre venha do lado de fora, quando muitas vezes ele começa dentro de nós. A sua fé é ouvida, a sua dor é sentida, o seu clamor chega ao céu. Mas a resposta nem sempre vem como você espera. Às vezes, ela vem como uma perda, um atraso, uma porta fechada, e você interpreta como castigo, quando na verdade é proteção. É a mão do seu anjo desviando você de algo que, mesmo parecendo bom, não te serviria no longo prazo. Há momentos em que o anjo da guarda se cala, mas não por indiferença, e sim por sabedoria. Ele espera que você amadureça a visão espiritual, que você aprenda a confiar mesmo sem ver, a persistir mesmo sem ter sinais claros, porque é nesse tipo de fé que a presença dele se revela com mais força. Talvez a resposta que você tanto espera não seja não. Talvez seja ainda não, ou não desse jeito, ou até mesmo, antes disso, há algo em você que precisa ser curado. E é nesse intervalo entre o pedido e a resposta que você cresce, que sua alma se fortalece, que sua fé se purifica. Seu anjo da guarda não ignora suas preces, ele as recolhe, ele as leva diante do trono de Deus, mas ele também observa o seu coração e sabe que às vezes o que você quer e o que você precisa são coisas diferentes. E por amor, não por castigo, ele age de acordo com o que é eterno, não com o que é passageiro. Então, ao invés de perguntar apenas por que ainda não recebi, talvez seja a hora de perguntar: o que em mim ainda não está pronto para receber? Porque o céu não nega seus filhos, mas o céu também ama demais para entregar um presente que pode te afastar do propósito. Seu anjo da guarda está com você, trabalhando nos bastidores, agindo em silêncio, protegendo o que você nem vê. E mesmo que você ache que nada está acontecendo, ele está ali esperando que você confie, para que a resposta venha não apenas no tempo certo, mas do jeito certo, o jeito que transforma, cura e liberta. Número 6. O que você está chamando de azar, que na verdade foi livramento. Você já parou para pensar que algumas das coisas que mais te frustraram na vida podem ter sido, na verdade, sinais de proteção? Que aquela oportunidade perdida, aquela porta que não se abriu, aquela viagem cancelada, pode ter sido o seu anjo da guarda em ação? Muitas vezes enxergamos apenas a superfície. Vemos o que não deu certo, o que fugiu do controle, o que parecia ser um sonho e desmoronou. E no impulso da dor, chamamos de azar. Dizemos que a vida é injusta, que o céu não nos escuta, mas o que você não vê e o seu anjo vê é o que estava por trás de cada uma dessas situações. A pergunta que ele te faz é direta. O que você ainda está chamando de azar, sem perceber que foi um livramento, pode ter sido aquele relacionamento que acabou sem explicação, aquela proposta que parecia perfeita, mas não se concretizou, aquele caminho que parecia certo, mas de repente se fechou. Na hora tudo isso dói, porque nós projetamos, esperamos, desejamos, e quando não acontece ficamos cegos de frustração. Mas existe um detalhe espiritual que você precisa lembrar. O que é de Deus te aproxima de quem você é. O que não é, te confunde, te rouba, te divide. Seu anjo da guarda está sempre atento a isso. Ele não vê só o agora. Ele enxerga o que você ainda não vê. Os riscos escondidos, as intenções camufladas, os caminhos que pareciam de luz, mas levavam à escuridão. E quando ele percebe que você está prestes a entrar em algo que vai destruir sua essência, ele age. Às vezes com suavidade, outras com força, mas sempre com amor. Quantas vezes você se salvou de algo e nem percebeu? Quantos acidentes foram evitados por milésimos de segundo?
Quantas decisões erradas foram interrompidas por coincidências inexplicáveis? Quantas vezes você se revoltou com o que perdeu, sem saber o que teria sido destruído se tivesse conseguido? É preciso maturidade espiritual para olhar para trás e reconhecer: ali onde eu reclamei, Deus me livrou. Ali onde eu chorei, meu anjo estava me protegendo. Porque há batalhas que ele vence por você, antes mesmo que você saiba que estavam sendo travadas. Quando você começa a entender isso, algo muda dentro de você. A revolta cede lugar à gratidão. A angústia dá espaço para a confiança. E você começa a viver com mais leveza, porque sabe que não está só. Que existe uma presença ao seu lado, dia e noite, cuidando dos detalhes, mesmo quando tudo parece desandar. Talvez agora mesmo você esteja enfrentando algo que não entende. Um não que machuca, um caminho fechado, uma perda dolorosa. E talvez tudo isso pareça injusto, mas respira, silencia, escuta o que seu coração diz quando está em paz, e você vai perceber. Há algo que você não vê, mas o seu anjo vê, e ele está agindo por você. Então, antes de reclamar do azar, pergunte-se: será que isso não foi um livramento? E se for, agradeça, porque aquilo que não aconteceu pode ter sido exatamente o que te salvou. E o silêncio do céu, nesse momento, pode ser o som da sua proteção. Número 7. Você ainda lembra quem você era antes do mundo te ferir? Antes das decepções, antes das perdas, antes das palavras duras, dos fracassos, da ansiedade, do medo de não ser suficiente. Quem era você? Qual era a pureza que carregava no olhar? A fé simples, o amor sem muros, a esperança que não precisava de provas. Onde tudo isso foi parar? O seu anjo da guarda te observa desde aquele tempo, desde os primeiros suspiros de inocência, quando sua alma ainda não havia se contaminado com as dores da vida. E mesmo agora, depois de tantos tombos, ele ainda vê essa parte de você, a parte que o mundo tentou apagar, mas que nunca deixou de existir. E é justamente essa versão que ele tenta reacender em você, porque ali está a sua essência, e a essência é a chave da reconexão. A pergunta que seu anjo te faz com voz mansa mas firme é: você ainda se lembra de quem você era, antes de esquecer de si mesmo? A vida te ensinou a se defender, a se endurecer, a se calar, a não mostrar fraqueza. E nessa tentativa de sobreviver, você foi deixando pedaços seus pelo caminho. Enterrou seus sonhos, abafou sua intuição, ignorou sua sensibilidade, se afastou de Deus, mesmo sem querer. Mas o seu anjo não esquece quem você é. E mais do que isso, ele sabe quem você está se tornando. Sabe que por trás de todas as dores acumuladas, ainda há uma luz que não se apagou. Um propósito que ainda pulsa. Uma missão que ainda pode ser retomada. E é por isso que ele está aqui. E é por isso que você está ouvindo isso agora. Porque existe um tempo para tudo. Um tempo de afastamento e um tempo de volta. E talvez agora seja o tempo de voltar. Não ao passado, mas à verdade que você carregava antes das feridas. Voltar a olhar para si com compaixão. Voltar a sentir a presença do sagrado sem medo. Voltar a confiar que, apesar de tudo, você ainda é amada. Você ainda é protegido. Você ainda é guiado. Seu anjo da guarda não espera de você perfeição. Ele espera sinceridade. Espera que você pare de fugir de si mesmo. Que você abrace suas dores, não para viver nelas, mas para curá-las. Espera que você pare de buscar lá fora o que sempre esteve dentro. E, acima de tudo, que você se lembre: nunca foi tarde para voltar ao caminho. Talvez você tenha tropeçado, se afastado, se esquecido de orar, se enchido de culpa, mas nada disso é maior do que o amor de Deus por você. Nada disso fez seu anjo desistir, porque promessas foram feitas antes do seu nascimento. Alianças silenciosas que o mundo não pode quebrar. E enquanto você respira, ainda há chance de renascer. Então, pare agora por um instante, feche os olhos e peça. Peça que o seu anjo te ajude a lembrar, que ele te mostre a sua verdade, que ele ilumine os cantos escuros que você tem medo de olhar. E você vai ver,
No silêncio, algo vai se mover. Porque quando você decide voltar, o céu inteiro se inclina para te receber. Você não está sozinho. Nunca esteve. E mesmo quando tudo parecia perdido, o seu anjo da guarda estava ali, esperando que você se lembrasse de quem você é e de quem caminha com você. Número 8. Por que você não se perdoa, mesmo quando Deus já te perdoou? Algumas pessoas carregam correntes invisíveis, correntes que não estão presas nos pés, mas na consciência. Correntes que não fazem barulho, mas pesam tanto que paralisam a alma. São as correntes da culpa. E talvez você saiba exatamente do que estou falando. Talvez você esteja carregando dentro de si memórias que parecem não cicatrizar. Palavras que disse e se arrepende. Decisões que tomou e não sabe como desfazer. Erros que insiste em revisitar, mesmo anos depois. O seu anjo da guarda vê esse peso. Ele caminha ao seu lado com a intenção de aliviar, não de acusar. Mas toda vez que você se recusa a se perdoar, você fecha as portas por onde a luz poderia entrar. E então, a pergunta que ecoa no silêncio da alma é: por que você ainda se culpa? Se até o céu já escolheu te perdoar, é fácil pedir perdão para Deus. Mais difícil é aceitar que Ele realmente nos perdoou. Porque a culpa grita mais alto do que a fé. Porque crescemos acreditando que precisamos merecer o amor divino, quando na verdade ele é dado de graça, justamente porque nunca seríamos capazes de merecê-lo. Você pode ter falhado, pode ter machucado alguém, pode ter abandonado a si mesmo, pode ter se afastado daquilo que acreditava. Mas o perdão não vem quando você esquece o que fez. Ele vem quando você entende que o erro não precisa mais definir quem você é. O seu anjo não espera que você apague o passado. Ele espera que você o entregue, que você libere o controle, que você diga: eu já não posso mudar o que fiz, mas posso mudar quem sou agora. É nessa hora que algo se move, porque o perdão não é um sentimento, é uma decisão espiritual, uma liberação, um novo ciclo que começa quando você diz sim para si mesmo. E se você pensa que não é digno, lembre-se, ninguém é. E ainda assim, o céu insiste em nos amar. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é o que mantém o seu anjo ao seu lado, mesmo quando você falha. Porque o amor dele não depende do seu desempenho. Depende da promessa que ele fez antes mesmo de você nascer. Algumas feridas só se curam quando são expostas à luz, quando você para de fingir que está tudo bem, quando você chora de verdade, quando você admite: eu preciso de ajuda, eu preciso me libertar disso. E é nesse momento que o seu anjo age com mais força. Ele envolve sua alma com um tipo de paz que não vem do mundo. Ele segura as lágrimas que caem em silêncio. Ele te lembra de quem você é, mesmo quando você se esquece. Então hoje escute com atenção. O perdão já foi liberado, mas agora ele precisa ser aceito por você. Número 9. Por que você tem tanto medo de confiar se já foi sustentado tantas vezes? Você já parou para pensar em quantas vezes as coisas poderiam ter dado errado, mas não deram? Quantas vezes você se sentiu à beira do abismo e de alguma forma que você nem consegue explicar algo te segurou? Quantas vezes você achou que não conseguiria? E conseguiu? Talvez você tenha chamado isso de sorte, coincidência ou apenas alívio momentâneo. Mas não era. Era proteção. Era intervenção. Era o seu anjo da guarda. A vida já te provou muitas vezes que existe algo além da lógica te sustentando. Ainda assim, você duvida. Ainda assim, quando uma nova dificuldade aparece, você volta a se desesperar, como se aquele que te salvou ontem tivesse esquecido de você hoje. A pergunta que seu anjo te faz agora não vem com cobrança, vem com amor e memória. Por que você ainda tem tanto medo de confiar, se o céu já te sustentou tantas vezes? O medo é uma sombra persistente. Ele entra pelas frestas da insegurança, se alimenta das decepções passadas e cresce toda vez que você esquece quem está ao seu lado. E sim, é humano sentir medo, mas é espiritual superá-lo.
E você não está sozinho nessa luta interna entre fé e desconfiança. Seu anjo está constantemente ao seu redor, tentando lembrar o seu coração do que a mente insiste em apagar. Você nunca esteve desamparado, nem por um segundo, mas confiar exige coragem. Não a coragem de lutar com as próprias mãos, mas a coragem de soltar o controle, de entregar, de dizer, mesmo sem entender, eu confio. E essa é talvez uma das atitudes mais poderosas que alguém pode ter diante do invisível. Porque quando você confia, você ativa uma resposta espiritual. Você abre caminho para que o auxílio venha sem as barreiras da ansiedade e do medo. O seu anjo da guarda já te livrou de acidentes, de decisões erradas, de pessoas que poderiam te destruir. Mas o que mais o preocupa hoje não são os perigos de fora. É o que o medo tem feito dentro de você. O quanto ele te impede de avançar, de sonhar, de amar, de se entregar novamente. O medo paralisa, mas a fé liberta. E seu anjo está te convidando, mais uma vez, a escolher a fé. A lembrar das vezes em que tudo parecia perdido e você foi surpreendido por um caminho que se abriu. Lembra? Aquela resposta que veio quando você já não tinha mais forças para orar. Aquela paz inexplicável em meio ao caos. Aquela presença invisível que você sentiu, mesmo sem ver. Isso não foi ilusão, foi intervenção. E pode acontecer de novo. Está acontecendo agora, neste exato momento em que você se permite ouvir essa mensagem. Porque confiança não é a ausência de medo. É a decisão de continuar, mesmo com medo, porque você sabe quem caminha ao seu lado. Então pare por um momento e reconheça, você já foi sustentado, já foi socorrido, já foi carregado em silêncio por forças que não se explicam com palavras. E se tudo isso aconteceu até aqui, por que seria diferente agora? Número 10. O que você tem deixado calado por medo de não ser compreendido? Alguns dos maiores gritos da alma são os que nunca chegam a ser ouvidos. Você sente, você pensa, você vive uma tempestade interna, mas permanece em silêncio, porque tem medo. Medo de não ser compreendido, de parecer frágil, de parecer estranho. Medo de mostrar o que está por trás do sorriso. E então você guarda sentimentos, dores, verdades, e com o tempo esse silêncio começa a corroer por dentro. Seu anjo da guarda vê isso. Ele sabe o quanto você engole palavras para não ser julgado. Ele sabe das lágrimas que você esconde até de si mesmo. Ele conhece os pensamentos que você não teria coragem de dizer em voz alta. E é por isso que a pergunta que ele te faz agora é tão profunda. O que você tem deixado calado, por medo de não ser compreendido? Vivemos em um mundo onde todo mundo fala, mas poucos escutam. Onde o barulho externo é tão alto que os sussurros da alma são abafados. E nesse cenário, muitas pessoas como você vão se tornando especialistas em disfarçar. Aprendem a sorrir quando estão em ruínas. Aprendem a servir quando tudo o que queriam era ser cuidados. Aprendem a se calar quando tudo dentro delas grita por libertação. Mas a verdade é que o silêncio não cura. Ele apenas adia o colapso. O que cura é a expressão. É a honestidade com a própria alma. É ter coragem de olhar para dentro e dizer: eu estou sofrendo. Eu não estou bem. Eu preciso de ajuda. Isso não é fraqueza. Isso é verdade. E toda verdade que é trazida à luz tem poder de libertar. Seu anjo está tentando te mostrar que você não precisa carregar tudo sozinho. Você foi criado para comunhão, para expressão, para confiança. E mesmo que ninguém aqui na terra te escute como você gostaria, o céu está ouvindo cada palavra que você não disse, cada oração que ficou presa na garganta, cada confissão sufocada pelo medo. E talvez agora você esteja sentindo um nó na garganta. Porque essa pergunta tocou exatamente onde mais dói, naquela dor não nomeada, naquela angústia abafada, naquele desejo de ser compreendido sem precisar se explicar. E é exatamente aí que a presença do seu anjo quer atuar. Não para te obrigar a se expor, mas para te lembrar que você pode confiar, pode abrir o coração em oração, pode falar com ele, mesmo que em silêncio,
Porque o mundo pode não te entender, mas Deus entende. Seu anjo entende. Eles sabem ler aquilo que você ainda não consegue dizer, mas mesmo assim, esperam que você se permita falar. Nem que seja chorando, nem que seja apenas com o pensamento, mas que você abra o canal de comunicação que foi fechado pelo medo. A cura começa quando você para de esconder de si mesmo, quando você permite que a luz entre. E a luz começa com uma escolha, a de não calar mais a própria alma, a de dizer a verdade, nem que seja só para Deus, nem que seja só para o seu anjo. Porque ali, nesse espaço sagrado da entrega, a cura se torna possível. Número 11. Por que você insiste em seguir sozinho se foi criado para ser guiado? Existe uma força dentro de você que te impulsiona a continuar, mesmo quando tudo diz para parar. Uma força que te mantém em pé, mesmo quando suas pernas estão tremendo. Mas essa mesma força, às vezes, te faz acreditar que precisa enfrentar tudo sozinho, que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que confiar nos outros, ou até mesmo no céu, é se colocar em posição de vulnerabilidade. E por isso você insiste em caminhar sozinho, mesmo quando está completamente perdido por dentro. O seu anjo da guarda observa essa resistência. Ele vê quando você se fecha, quando se endurece, quando toma decisões sem consultar sua alma. Ele sabe que não é por mal, é por defesa, é por traumas antigos, é por medo de depender de algo ou de alguém e se decepcionar outra vez. E por isso agora, com toda delicadeza, ele te pergunta: por que você insiste em seguir sozinho se foi criado para ser guiado? Desde que você nasceu, um caminho foi traçado, um plano foi preparado, e nesse plano você não estava só. Você foi confiado aos cuidados de uma presença invisível, mas constante. Um anjo que conhece cada dobra do seu coração, que viu cada noite mal dormida, que te sustentou em momentos em que você nem sabia que precisava de ajuda, mas que ainda assim respeita o seu livre-arbítrio. É por isso que, muitas vezes, você sente que está lutando contra o vento, que está remando contra a maré, que está andando em círculos, porque você tem seguido sozinho, porque você tem feito escolhas sem se alinhar com aquilo que é espiritual, porque você aprendeu a confiar apenas na razão, nos cálculos, nas estratégias humanas, esquecendo que há uma sabedoria divina disponível para você a todo instante. Seu anjo não quer tirar o seu controle. Ele quer aliviar o peso do seu controle. Quer te lembrar que você não precisa ter todas as respostas, nem carregar tudo nas costas. Você não foi criado para viver desconectado da orientação divina. Foi criado para caminhar em parceria com o céu, para tomar decisões não apenas com lógica, mas com intuição, com fé, com discernimento espiritual. O problema é que você se acostumou a viver no modo sobrevivência, a tomar decisões por medo, por escassez, por urgência. Mas agora, o seu anjo te chama para um novo ritmo, para uma nova postura, para um novo tipo de confiança, a de não andar mais sozinho. E talvez você não saiba como fazer isso. Talvez você esteja se perguntando: como eu escuto a voz do meu anjo? Como eu recebo essa direção? A resposta começa com silêncio, com oração, com pausa, com sensibilidade, com coragem para perguntar: o que o céu deseja que eu faça agora? E com humildade para aceitar que, às vezes, a resposta não virá de imediato, mas virá. Sempre virá. Seguir guiado não é viver passivo, é viver atento, alinhado, conectado. É perceber os sinais, é respeitar a intuição, é buscar respostas que vão além do que os olhos veem. Porque quando você se abre para a direção espiritual, a vida ganha um ritmo mais leve, mais fluido, mais coerente com a sua essência. Você não precisa mais andar no escuro. Seu anjo está ao seu lado, pronto para guiar, pronto para mostrar, pronto para proteger. Mas a chave está em você, está em parar de andar sozinho e começar a caminhar com propósito. Número 12. O que você está esperando para se reconectar com o seu anjo da guarda? Essa talvez seja a pergunta mais direta, mais íntima, mais difícil de encarar, porque ela aponta para a ação que você vem adiando, para a decisão que você ainda não tomou,
para o reencontro que a sua alma vem evitando, mesmo sentindo falta, mesmo desejando no fundo do coração. O seu anjo da guarda está ao seu lado desde o início, sempre presente, sempre disponível. Mas você tem estado presente para ele? Vivemos rodeados de distrações. São compromissos, pressões, responsabilidades, ruídos de todos os lados. É compreensível que a conexão espiritual vá se apagando aos poucos, como uma chama que não recebe o cuidado necessário. Mas em algum momento é preciso parar, respirar e assumir: eu preciso voltar. Voltar para onde? Para dentro, para o silêncio, para a escuta, para o lugar onde você pode de fato ouvir o seu anjo, onde você pode sentir a sua presença, onde pode lembrar que nunca esteve só. E essa reconexão não exige perfeição, não exige que você esteja 100% bem. Ela só exige sinceridade, desejo, intenção. A pergunta, o que você está esperando, é mais do que uma cobrança. É um chamado, um convite para sair do adormecimento espiritual, para interromper esse ciclo de desencontro com o que é sagrado, para abandonar, de uma vez por todas, a ideia de que espiritualidade é só para os santos, os fortes, os impecáveis, porque não é. Espiritualidade é para os quebrados, para os que choram no escuro, para os que têm dúvidas, para os que se sentem indignos. É para você, exatamente como você está agora, com tudo o que carrega, com todas as falhas e todas as cicatrizes. Seu anjo da guarda não espera uma oração perfeita. Ele espera verdade, espera presença, espera o seu coração. Não importa há quanto tempo você se afastou, não importa quantas vezes você tentou e falhou. O que importa é que agora você sente esse chamado, esse toque invisível que está te empurrando suavemente para dentro de si, esse sussurro que diz: volta, eu ainda estou aqui. Talvez você esteja esperando um sinal, um momento certo, uma mudança exterior, mas o que você realmente precisa é de um gesto interior, um sim, um passo, uma entrega. Porque a reconexão com o seu anjo não começa com rituais nem com palavras bonitas. Começa com disposição para ouvir, coragem para sentir e fé para continuar. Você já se fez tantas perguntas neste vídeo, já foi fundo, já encarou feridas, dúvidas, medos. Agora, só resta uma pergunta, a mais importante de todas. Você vai continuar adiando essa reconexão ou vai permitir que ela comece agora? Feche os olhos, respire, chame por ele, mesmo que em silêncio, porque talvez neste exato momento o seu anjo esteja mais perto do que nunca, esperando apenas que você o convide a entrar de novo. Não espere mais. Essa reconexão começa agora, com você.